A paz do Senhor Jesus Cristo e muito bom dia. Bem-vindo aqui ao meu canal. Uma vez mais, eu falo bom dia porque a gente grava aqui esta leitura pela manhã, mas pode ser que você esteja chegando à tarde, à noite. Então, boa tarde, boa noite, no horário que você estiver acessando essa leitura da Palavra de Deus, onde nós estamos lendo a versão NAA, Nova Almeida Atualizada, na leitura da Bíblia em 100 dias. Você ainda não é inscrito no canal? Aproveite a oportunidade, inscreva-se para que possamos juntos ler a palavra de Deus diariamente. Você será comunicado das novidades, dos horários em que nós postamos aqui as leituras da Bíblia Sagrada. Muito bem, quero orar contigo neste momento, nesse dia 15 de maio de 2022, 15 dias de leitura da Bíblia Sagrada ininterrupto, só faltando aí 85 dias. Vamos juntos. Gracioso Jesus, obrigado pela tua presença, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos meditar na tua santa palavra, de ler a tua santa palavra. Fala conosco através desta, que o teu Espírito Santo possa iluminar os nossos corações, os nossos olhos, para que então, Senhor, compreendamos todas as verdades, os princípios que a tua palavra tem para nós. E não somente isso, mas aplicarmos em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, nós estamos em Deuteronômio, capítulo de número 5. Deuteronômio, capítulo de número 5, diz assim: Moisés chamou todo o povo, Moisés chamou todo Israel e lhe disse: Escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham cuidado de pôr em prática o que o Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez aliança, sim conosco. Todos os que hoje aqui estamos vivos, face a face, o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Naquela ocasião, eu me coloquei entre o Senhor e vocês para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram no monte. E o Senhor disse: Eu sou o Senhor, Deus, o seu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenham outros deuses diante de mim. Não façam para vocês imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima do céu, embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, nem adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarde o dia do sábado para santificar, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. 6 dias você trabalhará, terá toda a sua obra, mas no sétimo dia é sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, ou qualquer outro dos animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem com você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia do sábado. Honre seu pai e sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que você tenha uma vida longa, para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte,
Não dê falso testemunho contra seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo. Não deseje a casa do seu próximo, nem seu campo, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. São estas as palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês junto ao monte. Ele falou do meio do fogo, da nuvem, da escuridão, com voz forte, e nada acrescentou. Ele escreveu essas palavras em duas tábuas de pedras, e as deu a mim. Quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos, os anciãos, e disseram: Eis que aqui o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que o Senhor fala com as pessoas e que lá permanecem vivas. Elas permanecem vivas. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Afinal, toda a humanidade, quem é que ouviu a voz do Deus vivo falar no meio do fogo, como nós ouvimos e permaneceu vivo? Aproxime-se você e ouça tudo o que o Senhor nosso Deus disser. Você nos dirá tudo o que o Senhor nosso Deus lhes disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que for dito. Quando o Senhor ouviu o que vocês disseram, quando falavam comigo, o Senhor me disse: Eu ouvi a palavra deste povo que lhe falou, e tudo eles falaram muito bem. Quem dera que eles sempre tivesse tal coração, e sempre me temesse e guardasse todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem para eles e para os filhos deles, para sempre. Vá e diga-lhes que voltem para as suas tendas, mas você fique aqui comigo, e eu lhes direi todos os mandamentos, os estatutos e juízos que você lhes ensinará, para que os cumpram na terra que eu lhes darei, para que sejam deles. Tenha cuidado de fazer como o Senhor, seu Deus, lhes ordenou. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Andem em todo o caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem, para que se prolongue seus dias na terra que irão possuir. São estes os mandamentos. Deuteronômio capítulo 6. São estes os mandamentos, os estatutos, os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fosse ensinado a vocês, para que vocês cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida vocês, os seus filhos, os filhos de seus filhos, temam o Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor Deus dos seus pais lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver assentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão. Eles serão por frontal entre os olhos, e você escreverá nos umbrais das suas portas. Quando, pois, o Senhor seu Deus tiver levado
vocês para a terra que, sob juramento, prometeu a seus pais Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, uma terra com grande e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom. Vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e fartarem, tenha cuidado de não esquecer o que o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor, seu Deus, sirvam a Ele, jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e os destrua sobre a face da terra. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus, não como fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor seu Deus, os seus testemunhos, os seus estatutos que ele lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem e para que vocês entrem e possuam a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos que diante de vocês, como o Senhor prometeu. Quando, no futuro, os seus filhos perguntarem o que significa os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou, vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mãos poderosas diante de nossos olhos, e o Senhor fez sinais, maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos preservar em vida, como tem feito até hoje, e será justiça para nós, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como ele nos ordenou. Deuteronômio capítulo 7. Quando o Senhor seu Deus os levar à terra que vocês vão possuir, estiver expulsado muitas nações diante de vocês, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês, e quando o Senhor seu Deus as tiver entregue nas mãos de vocês, para que as ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam aliança com as nações, nem tenham piedade delas. Não casem com pessoas dessas nações. Não deem suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois eles levariam os filhos de vocês a se desviarem de mim, para que servissem outros deuses. Assim a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e depressa ele os destruiria. Mas o que vocês devem fazer é derrubar os altares dessas nações, quebrar as colunas sagradas, cortar os postes da deusa Assera e queimar as imagens de escultura, porque vocês são povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem seu próprio povo. O Senhor os amou, os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram menor do que todos os povos, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês. O Senhor os tirou com mãos poderosas e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel,
que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Porém, ele retribuiu diretamente aos que odeiam, fazendo-os perecer. Ele não demora em castigar aqueles que o odeiam, prontamente lhes retribuirá. Portanto, guardem os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje lhes mando cumprir. Portanto, se vocês derem ouvidos a esses juízos e guardarem e cumprirem, o Senhor seu Deus guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos seus pais. Ele os mandará, ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Também abençoará os filhos de vocês, o fruto da terra, o cereal, o vinho, o azeite, as crias das vacas, das ovelhas e da terra, que prometeu dar a vocês, conforme o juramento que fez aos seus pais. Vocês serão mais abençoados do que todos os povos. Não haverá no meio de vocês nenhum homem ou mulher que seja estéril, nem entre os seus animais. O Senhor afastará de vocês toda enfermidade. Não porá sobre vocês nenhuma das terríveis doenças dos egípcios que vocês conheceram tão bem. Pelo contrário, ele as porá sobre todos os que o odeiam. Vocês devem destruir todos os povos que o Senhor, seu Deus, entregou nas mãos de vocês. Não tenham piedade deles, nem adorem seus deuses, pois isso será uma armadilha para vocês. Não fiquem pensando, essa nação são mais numerosas do que nós, como poderemos expulsá-las de lá? Não tenham medo delas. Lembre-se de que o Senhor, seu Deus, fez a Faraó e a toda a terra do Egito. Lembre-se que das grandes provas que vocês viram com os seus próprios olhos, dos sinais, das maravilhas, da mão poderosa e do braço estendido, com que o Senhor, seu Deus, os tirou do Egito. Assim, o Senhor, seu Deus, fará com que todos os povos dos quais vocês estão com medo, além disso, o Senhor, seu Deus, mandará vespões para o meio deles até que pereçam os que ficarem e se esconderem de vocês. Não fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, está no meio de vocês, Deus grande e temível. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações pouco a pouco de diante de vocês. Vocês não poderão destruí-las todas de uma só vez, para que as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Mas o Senhor, seu Deus, as entregará nas mãos de vocês e causará grande confusão entre elas, até que sejam destruídas. Entregará também nas mãos de vocês os reis dessas nações, para que vocês apaguem o nome delas da face da terra. Ninguém poderá resistir a vocês até que os destruam. Queimem as imagens de escultura dos deuses desses povos. Não cobicem a prata ou o ouro que estão sobre as suas imagens. Nem fiquem com isso para vocês, para que não sejam uma armadilha para vocês, pois são abominações ao Senhor, seu Deus. Não levem nenhuma coisa abominável para casa, para que vocês não sejam amaldiçoados juntamente com ela. Pelo contrário, devem de todo detestar e abominar as coisas, pois é amaldiçoada. Deuteronômio capítulo 8. Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que lhes ordeno, para que vocês vivam e se multipliquem e entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês e ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam, que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendam que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor.
Durante estes 40 anos de roupas que vocês usavam não envelheceram e seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que, assim como um homem disciplina seu filho, assim o Senhor Deus disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e temam, porque o Senhor, o Deus de vocês, faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra que vocês não terão escassez e que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes estes extrairão o cobre, vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor, seu Deus, terra boa que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje lhe ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas, morado nelas, depois de se multiplicarem seu gado, seu rebanho, aumentar a sua prata, ser abundante em tudo que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito e da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de aridez, onde não havia água, que fez sair a água da rocha para vocês beberem, que no deserto sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para que vocês, por vocês à prova, afinal, lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força, o meu poder, o meu braço me me conseguiram esta riqueza. Pelo contrário, lembre-se do Senhor seu Deus, porque Ele é quem lhe dá força para conseguir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a seus pais, aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos, todas as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, seu Deus. Deuteronômios capítulo 9. Escute, Israel, hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse das nações maiores e mais fortes do que vocês, cidades grandes com muralhas que chegam até o céu, um povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que vocês conhecem e que vocês já ouviram dizer. Quem poderá resistir os filhos de Anak? Saibam, pois, que hoje o Senhor seu Deus é que vai adiante de vocês. Ele é fogo que consome, ele os destruirá e os subjugará diante de vocês. Assim vocês os expulsarão e depressa os farão desaparecer, como o Senhor prometeu a vocês. Quando, pois, o Senhor seu Deus tiver expulsado essas nações de diante de vocês, não fiquem pensando, é por causa de nossa justiça que o Senhor nos trouxe a esta terra, para que tomemos posse dela. Pelo contrário, é por causa da maldade das nações que o Senhor irá expulsá-la diante de vocês. Não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações. Mas o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de vocês por causa da maldade delas e também para confirmar a palavra que o Senhor, seu Deus, jurou a seus pais Abraão, Isaque e Jacó. Saiba, pois, que não é por causa da justiça de vocês que o Senhor, seu Deus, lhes dá esta boa terra para que tomem posse dela.
pois vocês são um povo teimoso. Lembre-se que não se esqueçam que no deserto vocês provocaram o Senhor a ira, desde os dias que vocês saíram do Egito até a chegada a este lugar, vocês foram rebeldes contra o Senhor. Em Horebe, vocês tanto provocaram que o Senhor a ira, que o Senhor ficou irado com vocês ao ponto de querer destruí-los. Quando eu subi ao monte para receber as tábuas da pedra, as tábuas da aliança que o Senhor havia feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. O Senhor me deu as tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Nela estavam todas as palavras que o Senhor havia falado com vocês no monte, no meio do fogo, quando todo o povo estava reunido no fim de 40 dias e 40 noites. O Senhor me deu as tábuas de pedra, as tábuas da aliança. O Senhor me disse: levanta-se e desça depressa, porque o seu povo que você tirou do Egito já se corrompeu. Bem depressa se desviaram do caminho que lhes ordenei e fizeram uma imagem fundida para si. O Senhor continuou dizendo: tenho observado este povo, eis que ele é um povo teimoso. Deixa que eu os destrua e apague o nome deles da face da terra, e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte, que estavam em chamas, as duas tábuas da aliança que estavam nas minhas mãos. Olhei e eis que havia pecado contra o Senhor. Seu Deus tinham feito para si um bezerro de metal fundido. Bem depressa vocês se desviaram do caminho do Senhor, ele que lhes havia ordenado. Então peguei as duas tábuas e as joguei no chão, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois, como havia feito na ocasião anterior, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão, não bebi água, não por causa de todo o pecado, por causa de todo o pecado que vocês haviam cometido, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira, porque eu estava com medo por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vocês, ao ponto de querer destruí-los. Porém, mais uma vez o Senhor me ouviu. O Senhor estava muito irado com Arão e queria destruí-lo, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Depois peguei o pecado de vocês, aquele bezerro que vocês tinham feito, e queimei e os esmaguei, moendo-o bem até que desfez em pó. E o pó eu joguei no ribeiro que descia do monte, também em Taberá, em Massá e em Quibrote Atavá. Vocês provocaram muito a ira do Senhor, também quando o Senhor os enviou a Cades Barneia, dizendo: vão e tomem posse da terra que lhes dei. Vocês se rebelaram contra o mandato do Senhor, seu Deus, e não creram, nem obedeceram a sua voz. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde o dia em que os conheci. Assim fiquem prostrado diante do Senhor. Assim fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias, 40 noites. Estive prostrado diante do Senhor. Tinha dito que queria destruir vocês. Orei ao Senhor dizendo: ó Senhor Deus, não destrua o teu povo, a tua herança, que resgatastes com tua grandeza, que tirastes do Egito com mãos poderosas. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra da qual nos tiraste não diga: o Senhor não consegue levá-los para a terra que lhes havia prometido, e por odiá-los destruiu-os daqui para matá-los. Tirou-os daqui para matá-los no deserto, mas eles são teu povo, a tua herança que tiraste com teu grande poder e com braço estendido. Deuteronômio capítulo 10.
Naquele tempo o Senhor me disse: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba ao monte para encontrar-se comigo. Faça também uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras e que você quebrou, pois você as colocará na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, cortei as 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Então o Senhor escreveu nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que havia falado a vocês no dia da congregação no monte. No meio do fogo. Depois o Senhor entregou as tábuas para mim. Então me virei, desci do monte e pus as tábuas na arca que eu havia feito, e ali estão como o Senhor me ordenou. Os filhos de Israel partiram de Beerote, Bene Jaacan, e foram para Mosera. Ali morreu Arão, e ali foi sepultado Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Gudgodá, e de Gudgodá foram para Jotbatá, terra dos ribeiros de águas. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para servir, para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso, Levi não tem parte na herança com os seus irmãos. O Senhor é sua herança, como o Senhor, o Deus de vocês, lhes prometeu. Permaneci no monte como da primeira vez, 40 dias, 40 noites. Mais uma vez o Senhor me ouviu e não quis destruir vocês. Porém o Senhor me disse: levanta-se e ponha-se a caminho diante do povo, para que entrem e tomem posse da terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor seu Deus e andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, para guardarem os mandamentos que do Senhor e os estatutos que hoje lhes ordeno para bem de vocês? Eis que os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A ele pertence a terra e tudo o que nela há. Mas o Senhor se afeiçoou não somente aos pais de vocês para os amar, a vocês, descendentes deles, ele escolheu no meio dos povos, como hoje se vê. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos, pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Deus grande, poderoso, temível, que não trata as pessoas com parcialidade nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas e ama o estrangeiro, dando-lhes comida e roupa. Portanto, amem o estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor, seu Deus, pelo seu nome. Ele é o seu louvor, o Deus de vocês, que em favor de vocês faz estas grandes e temíveis coisas que vocês viram com seus próprios olhos. Quando os pais de vocês descerem ao Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora o Senhor, seu Deus, faz de vocês uma multidão tão numerosa como as estrelas do céu. Deuteronômio capítulo 11. Amem o Senhor, o Deus de vocês,
e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos, os juízos e os mandamentos. Considerem hoje, não me dirijo aos filhos de vocês, e não conheceram nem viram a disciplina do Senhor seu Deus. Sim, considere a grandeza do Senhor, a sua mão poderosa, o seu braço estendido. Considere também os sinais, as obras que ele fez no meio do Egito contra Faraó, rei do Egito, contra toda a terra. Também que ele fez com o exército do Egito, com os seus cavalos, com seus carros de guerra, fazendo passar sobre as águas do Mar Vermelho, quando estava perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Considere que ele fez no deserto até que vocês chegassem a este lugar, e ainda o que ele fez com Datã, Abirão, filho de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os engoliu, junto às famílias deles, e a tenda e tudo o que os seguia no meio de todo Israel. Porque vocês viram com seus próprios olhos todas as obras, as grandes obras que o Senhor fez. Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes. Entrem e tomem posse da terra para onde estão indo, para que se prolonguem seus dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês e à descendência deles, a terra que mana leite e mel, porque a terra da qual vocês tomarão posse não é como a terra do Egito, onde vocês saíram, que semeava as suas sementes, depois vinha regar ao pé, como a plantação fosse uma horta. Mas a terra do qual vocês tomarão posse é terra de montes e de vales, que bebe a água da chuva dos céus, e a terra da qual o Senhor seu Deus cuida. Aos olhos do Senhor Deus de vocês estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se vocês de fato obedecerem os meus mandamentos que hoje ordeno, e amar o Senhor seu Deus, e de servir todo o teu coração, de toda a tua alma, então no devido tempo darei chuva, que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite. Nos campos darei pastos ao gado, e vocês comerão e se fartarão. Também cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane, e vocês se desviem, sirvam tanto de deuses e se prostrem diante deles. Se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova, a terra não dará sua colheita, e em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor lhes dá. Ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma, amarrem-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensine essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentado em casa, andando pelo caminho, quando deitarem, quando se levantarem. Deve escrevê-las nos umbrais da casa, para que se multipliquem os seus dias e os dias de seus filhos na terra que o Senhor Deus, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra, porque se vocês de fato guardarem todos os mandamentos que lhes ordeno, amando o Senhor, o Deus de vocês, andando de todos os seus caminhos, sendo fiéis a ele, o Senhor expulsará todas as nações, e vocês tomarão posse de nações maiores e mais poderosas do que vocês. Todo lugar onde puserem a planta do pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será de vocês. Ninguém
poderá resistir vocês. O Senhor, seu Deus, espalhará o terror e o temor de vocês por toda a terra que vocês pisarem, como ele já lhe prometeu. Eis que hoje ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno. A maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conhecem, quando o Senhor, o Deus de vocês, os tiver levado para a terra do qual tomarão posse, vocês pronunciarão a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Esses montes estão do outro lado do Jordão, em direção ao pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam em Arabá, em frente a Gilgal, junto aos carvalhais de Moré, porque vocês vão passar o Jordão para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês. Vocês tomarão posse da terra e vão morar nela. Portanto, tomam cuidado de cumprir todos os estatutos e juízos que eu hoje lhes prescrevo. Deuteronômio capítulo 12. São esses os estatutos e juízos que vocês devem ter, e cuidado de cumprir todos os dias que viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes deu por herança. Destruam por completo todos os lugares onde as nações que vocês irão expulsar servirão os seus deuses sobre as altas montanhas, sobre as colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas grandes e queimem os postes da deusa Acera. Despedacem as imagens esculpidas dos seus deuses e façam com que o nome desses deuses desapareçam daquele lugar. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus. Pelo contrário, busquem no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher entre todas as tribos para ali pôr seu nome, a sua habitação. É para lá que vocês devem ir. Esse lugar vocês devem levar os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam, as ofertas prometidas, as ofertas voluntárias, os primogênitos das vacas e das ovelhas de vocês. Ali vocês comerão diante do Senhor, seu Deus, e se alegrarão em tudo o que fizerem, vocês e suas famílias, no que o Senhor, seu Deus, os tiver abençoado. Vocês não farão como hoje estão fazendo aqui, cada um segundo melhor lhe parece, porque ainda não entraram no descanso da herança que o Senhor, seu Deus, lhes dará. Mas vocês irão passar o Jordão, morar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará por herança. Ele lhes dará descanso de todos os seus inimigos ao redor. Vocês viverão seguros. Então haverá um lugar que o Senhor, seu Deus, escolherá para lhe fazer habitar o seu nome. Este lugar vocês levarão tudo o que eu lhes ordeno, seus holocaustos, seus sacrifícios, seus dízimos, as suas ofertas, que vocês prepararam, e tudo o que tiverem decidido oferecer ao Senhor em cumprimento a um voto. E vocês se alegrarão diante do Senhor, seu Deus, vocês e os seus filhos e suas filhas, seus servos, suas servas, os levitas que moram nas cidades que vocês vivem e que não têm porção nem herança entre vocês. Cuidado, não ofereçam seus holocaustos em lugar que encontram, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tribos de vocês, ali vocês devem oferecer os seus holocaustos. Ali farão tudo o que lhe ordeno.
Porém, sempre que desejarem, vocês podem matar animais e comer a carne nas cidades que estiverem morando, segundo a bênção do Senhor, seu Deus. Todos vocês que estiverem impuros, como os que estiverem puros, poderão comer, assim como se come a carne da gazela ou do veado. Então, somente não comam sangue. Este deve ser derramado na terra, como se fosse água. Nas suas cidades, vocês não poderão comer o dízimo do cereal, nem do vinho, nem do azeite, nem os primogênitos das vacas, das ovelhas, nem nenhuma das ofertas que tiverem prometidas, nem ofertas voluntárias, nem as ofertas que vocês prepararam. Estas ofertas só poderão ser comidas diante do Senhor, seu Deus, no lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Isto se aplica a vocês, seus filhos e filhas, seus servos e servas e os seus levitas, que moram nas cidades onde vocês vivem. Vocês se alegrarão diante do Senhor, seu Deus, em tudo o que fizerem. Tenham cuidado de não desamparar o levita durante todo o tempo que vocês viverem naquela terra. Quando o Senhor, seu Deus, ampliar o território de vocês, como lhes prometeu, e vocês disserem: queremos comer carne, porque é este o desejo, vocês poderão comer carne, segundo o seu desejo, se tiver longe de vocês, e logo que o Senhor, seu Deus, escolher para ali habitar o seu nome, vocês poderão matar das vacas, das ovelhas, se o Senhor tiver dado, conforme lhes ordenei, comerão a carne nas cidades que estiverem morando, segundo o seu desejo. Porém, vocês devem comer desta carne como comem as carnes das gazelas, do veado, e delas tanto as pessoas impuras quanto as puras podem comer. Somente tenham cuidado de não comer o sangue, porque o sangue é a vida. E vocês não devem comer a vida com a carne, não comam o sangue, este deve ser derramado na terra como se fosse água. Não o comam para que tudo, não o comam para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos e depois de vocês, quando fizerem o que é reto aos olhos do Senhor. Porém, as coisas que tiverem consagradas daquilo que lhes pertence, as ofertas prometidas, vocês devem pegar e levar para o lugar que o Senhor escolher. E ali, sobre o altar do Senhor, seu Deus, vocês oferecerão os seus holocaustos, a carne e o sangue. Derramem o sangue do sacrifício sobre o altar do Senhor, seu Deus, porém a carne vocês podem comer. Guardem e cumpram todas as palavras que eu lhes ordeno, para tudo vá bem com vocês e como seus filhos depois de vocês, para sempre, quando fizerem o que é bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Quando o Senhor, seu Deus, eliminar diante de vocês as nações que moram na terra em que vocês vão entrar para dela tomar posse, e vocês desalojarem essas nações para habitar na terra delas, cuidem para que vocês não caiam na cilada de imitar essas nações, depois delas, que elas forem eliminadas diante de vocês. Não procurem saber a respeito dos seus deuses dessas nações, dizendo: assim como essas nações serviam os seus deuses, também nós queremos fazer. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus, porque eles adoraram os seus deuses, fazendo tudo o que é abominável ao Senhor, o que ele odeia. Até os seus filhos, as filhas, eles queimaram aos seus deuses. Tudo o que lhes ordeno vocês devem observar, e não acrescentem nem diminuam nada. Deuteronômio capítulo 13.
Se aparecer no meio de vocês um profeta, um sonhador, e anunciar um sinal ou prodígio, e acontecer esse sinal ou prodígio que ele falou, e ele disser: vamos seguir e adorar outros deuses, desses deuses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvido à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a ele. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou para que andasse nele. Assim eliminarão o mal no meio de vocês. Caso se aproxime de vocês o seu irmão, filho de sua mãe, ou o seu filho, ou sua filha, ou a mulher que você ama, ou um amigo íntimo, e em segredo disseram: vamos servir outros deuses, deuses que vocês não conheciam e que nem os seus pais conheceram, deuses dos povos que estão ao redor de vocês, tanto os que estão perto como os que estão longe, desde uma até a outra extremidade da terra. Não concorde com ele, nem dê ouvidos a ele, não olhe para ele com piedade, não o poupe, nem o esconda. Pelo contrário, você certamente o matará. Você será o primeiro a levantar a mão contra ele para o matar. Depois todo o povo levantará a mão contra ele. Vocês devem apedrejá-lo até que morra. Porque ele procurou afastá-lo do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de vocês. Se em alguma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá para morar, vocês ouvirem dizer que homens malignos saíram do meio de vocês e incitaram os moradores da cidade, dizendo: vamos servir outros deuses, deuses que vocês não conheceram, estes vocês devem inquirir, investigar e perguntar com diligência. Eis que, se for verdade, é certo que tal abominação foi praticada no meio de vocês. Então, certamente vocês deverão matar ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente e tudo o que nela houver, até os animais. Depois ajuntem todo o seu despojo no meio da praça e queimem a cidade e todo o seu despojo como oferta total ao Senhor, seu Deus. E a cidade ficará em montão de ruína para sempre. Nunca mais deverá ser edificada. Também nada do que for condenado deverá ficar nas mãos de vocês, para que o Senhor se afaste do furor da sua ira, seja misericordioso e tenha piedade de vocês, e os multiplique, como jurou a seus pais, aos pais de vocês. Isto, se vocês ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, e guardarem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que façam o que é reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Deuteronômio capítulo 14. Vocês são filhos do Senhor, seu Deus. Não façam cortes em seu corpo, nem raspem as partes da frente da sua cabeça por causa de algum morto, porque vocês são povo santo ao Senhor, seu Deus. O Senhor os escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhes serem o seu próprio povo. Não comam coisa alguma abominável. São estes os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra selvagem, o antílope, a ovelha selvagem, o gamo,
Vocês podem comer todos os animais que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois e que ruminam. Porém, dos que ruminam o que tem unha fendida, vocês não podem comer: o camelo, a lebre e o arganaz, que ruminam, mas não têm unha fendida, serão impuros para vocês. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, será impuro para vocês. Destes vocês não devem comer a carne, nem tocar no seu cadáver. Dos animais que vivem nas águas, vocês podem comer tudo o que tem barbatana e escamas, mas tudo o que que não tiver barbatanas nem escamas, vocês não podem comer, será impuro para vocês. Toda ave pura vocês podem comer. Estas, porém, são as que vocês não devem comer: a águia, o urubu, a águia marinha, o açor, o falcão e o milhano, segundo a sua espécie, todo o corvo, segundo a sua espécie, a avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Também todo inseto que voa será impuro para vocês, não se comerá. Todo ser que tem asas e for puro, vocês podem comer. Não como nenhum animal que morreu por si mesmo. Vocês podem dá-lo ao estrangeiro que mora na cidade de vocês, onde vocês vivem, para que comam, ou vendê-lo ao estranho, porque vocês são povo santo ao Senhor seu Deus. Não coziem cabrito ao leite da sua própria mãe. Certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano recolher no campo diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Vocês comerão os dízimos do cereal, do vinho, do azeite, os primogênitos das vacas e das ovelhas. Façam isso para que aprendam a temer o Senhor seu Deus todos os dias. Se o caminho for comprido demais e não lhes for possível levar isso, por estar longe de vocês o lugar que o Senhor seu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome, então, quando o Senhor seu Deus tiver abençoado, vendam aquilo e, com o dinheiro na sua mão, vão ao lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Com esse dinheiro, comprem tudo o que quiserem: vacas, ovelhas, vinhos, bebida forte ou qualquer coisa que desejam. Consumam isso ali, na presença do Senhor seu Deus. Alegrem-se vocês e os membros da sua casa. Porém, não desamparem os levitas que moram nas cidades de vocês, pois não têm parte nem herança com vocês. Ao fim de cada 3 anos, tirem todos os dízimos do fruto do terceiro ano, recolham na cidade de vocês. Então virão os levitas, porque não têm parte nem herança, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram na cidade de vocês, e comerão e se fartarão, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todas as obras que vocês fizerem. Deuteronômio capítulo 15. Ao final de cada 7 anos, vocês devem cancelar as dívidas. Este é o modo como isso será feito. Todo credor que emprestou alguma coisa ao seu próximo dará por pago o que havia emprestado. Não existirá pagamento do seu próximo ou do seu compatriota, porque a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho vocês podem exigir o pagamento da dívida, mas do que tiver emprestado aos seus compatriotas vocês devem dar por quitado, para que não haja pobre no meio de vocês.
Porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará ricamente na terra e lhes dá por herança para onde vocês tomem posse dela. Se apenas ouvirem atentamente a voz do Senhor, o Deus, cumprindo todos os mandamentos que hoje lhe ordeno, pois o Senhor Deus os abençoará conforme prometeu. Assim vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão emprestado. Dominarão muitas nações, porém elas não terão domínio sobre vocês. Se hoje algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, alguma coisa das cidades de vocês na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, não endureça seu coração, nem fechem as mãos ao seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para que ele lhe emprestar e que o que lhe falta, tudo aquilo que tiver necessidade, tenha cuidado para que não haja pensamento vil em seu coração e vocês digam: está próximo o sétimo ano e o ano do perdão das dívidas, fazendo com que o olho de vocês seja maligno para com o seu compatriota pobre. Vocês não lhe deem nada e ele clame ao Senhor contra vocês e vocês sejam culpados de pecado. Vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhes derem o que ele precisa, porque por isso o Senhor, seu Deus, os abençoará em todas as suas obras, em tudo que vocês empreenderem, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra com vocês. Se um dos seus compatriotas, hebreu ou hebreia, for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano você dará a liberdade. E quando você o puser em liberdade, não o mande embora de mãos vazias. Liberalmente você deve lhe fornecer animais do seu rebanho e do seu produto, da sua eira, do seu lagar, daquilo com que o Senhor seu Deus o tiver abençoado, você lhe dará. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito, que o Senhor seu Deus resgatou, por isso hoje estou dando esta ordem a vocês. Se, porém, o escravo disser: não quero me afastar de você, porque ama você e a sua casa e sentir bem com você, então você deve pegar um furador e furar a orelha dele na porta, e ele será seu escravo para sempre. Faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Não pereça os seus olhos. Não pareça aos seus olhos algo difícil deixar que ele fique livre, porque durante 6 anos ele serviu por metade do salário de um trabalhador diarista. Assim o Senhor Deus abençoará você. Do seu gado, da sua ovelha, consagre ao Senhor, o seu Deus. De todo primogênito macho, como os primogênitos do gado, vocês devem trabalhar, não devem trabalhar, nem devem tosquear os primogênitos das ovelhas. De ano em ano, vocês e suas casas devem comer esses animais diante do Senhor, no lugar que o Senhor escolher. Porém, se um desses animais tiver algum defeito, se for coxo, cego ou tiver o defeito grave, não o sacrifique ao Senhor seu Deus. Vocês devem comer a carne desses animais na cidade em que moram. Tanto as pessoas impuras como as poderão comer dessa carne. Tanto as pessoas impuras como as puras poderão comer dessa carne, como se come a carne da gazela e do veado. Então somente não comam o sangue
este vocês devem derramar sobre a terra como se fosse água. Deuteronômio capítulo 16. Guardem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, seu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor, seu Deus, os tirou da terra do Egito de noite. Sacrifique como oferta de Páscoa ao Senhor, seu Deus, um animal do rebanho ou gado no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Na Páscoa vocês não devem comer pão fermentado durante 7 dias, como pães sem fermento, o pão da aflição, porque às pressas vocês saíram do Egito, para que todos os dias da vida de vocês se lembrem do dia que saíram da terra do Egito. Durante os 7 dias, nenhum fermento deve ser encontrado com vocês em todo o seu território. Também da carne do animal que vocês sacrificarem à tarde no primeiro dia, nada deve ficar até a manhã seguinte. Vocês não podem sacrificar a Páscoa, vocês não podem sacrificar a Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor Deus lhes dá, a não ser no lugar que o Senhor Deus escolher para lhe sacrificar o seu nome. Ali vocês devem oferecer sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na hora em que saíram do Egito. Cozinhem e comam a carne no lugar que o Senhor Deus escolher. Na manhã do dia seguinte, vocês podem voltar para as suas tendas. Durante 7 dias, comam pães sem fermento. No 7º dia haverá reunião solene ao Senhor, seu Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Contem 7 semanas quando começarem a fazer a colheita. Iniciem a contagem das 7 semanas. Celebrem a festa das semanas ao Senhor, seu Deus, como oferta voluntária trazida por vocês, segundo o Senhor, seu Deus, os tiver abençoado. Alegrem-se diante do Senhor, o Deus de vocês, os filhos e as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas, os levitas que moram nas suas cidades, que vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, que estão no meio de vocês, no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito, guardem-os, cumpram estes estatutos. A festa dos tabernáculos deve ser celebrada durante 7 dias, depois de terem recolhido o produto da eira e do lagar. Alegrem-se nessa festa, vocês e seus filhos, e suas filhas, e seus escravos, e suas escravas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que moram na cidade de vocês. Durante 7 dias vocês celebrarão a festa ao Senhor, seu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará em todas as suas colheitas, em tudo o que vocês fizerem. Por isso vocês certamente poderão se alegrar. 3 vezes por ano, todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor, seu Deus, no lugar em que ele escolher, na festa de pães sem fermento, a festa das semanas, a festa do tabernáculo. Não devem se apressar, não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor, mas cada um oferecerá uma porção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhes houver concedido. Nomeiem juízes e oficiais em todas as cidades que o Senhor, seu Deus, lhes der entre as suas tribos, para que julguem o povo com justiça. Vocês não devem torcer a justiça, não devem tratar as pessoas com parcialidade, nem aceitar suborno, porque suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa do justo. Sigam a justiça, somente a justiça, para que vivam e herdem a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Não estabeleçam um poste a deusa Acera
plantando qualquer árvore junto ao altar que vocês construírem para o Senhor seu Deus, nem levantem coluna, porque isso o Senhor Deus de vocês odeia. Deuteronômio capítulo 17. Não sacrifiquem ao Senhor seu Deus um novilho, uma ovelha que haja imperfeições ou algum defeito grave, pois isso é abominação ao Senhor seu Deus. Se no meio de vocês, em alguma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá, aparecer algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor seu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá, sirva a outros deuses e adore ou faça isso com o sol, a lua ou todo o exército do céu, ou que não ordenei, e se isto lhe for denunciado, vocês ouvirem, então devem indagar bem, e se for verdade e certo que se fez tal abominação, Israel devem levar o homem ou a mulher que fez este malefício nos portões da cidade e apedrejá-lo até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto. O que houver de morrer por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para tomá-la, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarão o mal no meio de vocês. Se aparecer alguma coisa difícil demais para ser julgado, num caso de homicídio, uma demanda, um caso de violência contra outras questões de litígio, vocês devem se dirigir ao lugar que o Senhor seu Deus escolher. Vocês virão aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias buscando uma solução, e eles anunciarão a sentença do juízo. Vocês farão segundo o mandado da palavra que anunciarem o lugar que o Senhor escolher, e terão cuidado de fazer tudo o que eles ensinarem. Façam segundo o mandado da lei que eles ensinarem, de acordo com o juízo que eles disseram. Da sentença que eles anunciarem, vocês não devem se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. A pessoa que se mostrar orgulhosa, não der ouvidos ao sacerdote que está ali a serviço do Senhor seu Deus, nem ao juiz, essa será morta. E assim vocês eliminarão o mal de Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se encha de orgulho. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus está dando a vocês, para que dela tomem posse, e estiverem morando nela, e disserem: poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor, vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor seu Deus escolher, homem estranho que não seja do meio dos seus compatriotas. Vocês não devem pôr como rei sobre vocês, sim, no meio dos seus compatriotas. Porém, esse rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhes disse: nunca mais vocês devem voltar por este caminho. Este rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Também, quando se assentar no trono, seu reino mandará escrever um livro, uma cópia desta lei feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá este livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei
este estatuto para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará os dias do seu reinado, ele e os filhos dele do meio de Israel. Deuteronômio capítulo 18. Os sacerdotes levita e toda a tribo de Levi não terão parte na herança. Não terão parte nem herança em Israel. Comerão das ofertas queimadas ao Senhor, daquilo que lhes é devido. Não terão herança no meio dos seus compatriotas. O Senhor é a herança deles, como ele mesmo lhes prometeu. Será, pois, que o direito devido aos sacerdotes da parte do povo, dos que oferecem sacrifício, seja gado, ou seja, rebanho, devem dar ao sacerdote e à espádua, as queixadas e o estômago. Vocês devem dar-lhes as primícias do cereal, o vinho, do azeite, as primícias das tosquias das ovelhas, porque o Senhor, o Deus de vocês, escolheu os levitas e os filhos deles do meio de todas as tribos de Israel para ministrar em nome do Senhor todos os dias. Se um levita que estiver morando em qualquer das cidades em todo Israel vier com todo o desejo da sua alma no lugar que o Senhor escolheu, é ministrar em nome do Senhor, o Deus de vocês, como fazem todos os outros levitas que ali ministram diante do Senhor, ele deverá receber a porção igual aos outros levitas para comer, além das vendas do seu patrimônio. Quando vocês encontrarem na terra que o Senhor Deus, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daquele povo, que não exista entre vocês ninguém que queime seu filho ou sua filha em sacrifício, nem quem seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação, Senhor. Por estas abominações, o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando este povo de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus, porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. O Senhor Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, e a ele vocês devem ouvir, porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe. No dia em que o povo estava reunido, vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver esse grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante no meio dos seus irmãos um profeta semelhante a vocês, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhes pedirei conta. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se vocês pensarem como conheceremos a palavra que o Senhor não falou, saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor, a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Então, o profeta falou isso com presunção. Não tenham medo dele. Glória a Deus por esse dia de leitura da palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua presença.
Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem concedido-nos. Fique conosco diariamente. Queremos aprender a Tua Palavra. Queremos, ó Deus, caminhar segundo a Sua Palavra. Fique conosco em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe de forma especial.